Olá, queridos pais e alunos, eu sou a mãe da Endra, eu me chamo Silene. A Endra, ela tem 9 anos. Na antiga escola da minha filha, ocorreu um fato assim muito chato, que fez com que a minha filha ficasse constrangida diante dos outros coleguinhas. Foi quando ela foi pedir uma ajuda para a professora, e a professora então disse que não podia ajudar porque ela já tinha explicado mais de 3 vezes a lição dada naquele momento. Então ela chegou em casa e me repassou isso. Isso me magoou muito, porque eu sempre pontuo muito a questão do acolhimento. Não, minha filha não foi acolhida naquele momento. Então, ela fez com que a minha filha começou a se retrair. Toda vez que ela não entendia, eu falava, por que você não pergunta para a professora? Ela ficava com vergonha e não perguntava, ou seja, deixava de aprender a lição dada naquele momento. E aí eu não achava justo eu ter que fazer o papel dela em casa, porque eu não deixei a minha filha de lado. Então eu pegava, tirava um momento, mesmo cansada, porque eu trabalho fora, eu trabalho em vários lugares, com várias situações, o meu trabalho ele é muito exaustivo. Então eu chegar em casa e ter que fazer o trabalho da educadora em si, da escola no geral, no âmbito geral, de ter que explicar para ela que numa escola tem que ter acolhimento, que ela tem todo o direito de chegar, de perguntar quantas vezes foram necessárias com educação, se perguntando com educação, esperando os outros coleguinhas serem atendidos, pedir um momento com a professora. E essa troca não houve, então isso me deixou muito chateada. Fato ocorrido, eu me senti super acolhida na escola brasileira. Eu, como mãe, eu super recomendo a vocês, pais, pesquisem bem bastante essa parte, que aqui na escola brasileira, eu digo para vocês podem ter outro tipo de problemas, assim, eu digo assim, com relação ao comportamento de criança, com relação na casa dela, mas com a escola, não. A escola, ela desenvolve um trabalho excelente, excepcional, e a cada dia que passa, a cada ano que passa, é algo que eu observo muito. Eles não regridem, eles melhoram cada vez mais. É uma instituição em que ela acompanha o desenvolvimento no âmbito geral do que está acontecendo na sociedade. Então, ela não é uma escola que fica para trás. Ela é uma escola que, além dela evoluir, ela se preocupa muito com a evolução do teu filho, com a tua evolução, porque a partir do momento que tu deixa teu filho numa escola para te sair para trabalhar, tu precisa o quê? Trabalhar com tranquilidade, chegar no teu ambiente de trabalho e ter foco. E deixando o teu filho na escola brasileira, você consegue ter foco, se organizar, porque é uma escola que te abraça. Eu fiz outras pesquisas em várias escolas e quando eu chegava na escola, a recepção ela já não era muito calorosa. Calorosa não no âmbito de chegar da parte física, mas no sentido de mostrar o acolhimento, de que forma minha filha seria recebida naquela instituição, como seria o aprendizado naquela escola, de que forma ela seria acolhida por cada profissional, desde o porteiro a professora em sala de aula. Então, quando eu cheguei no brasileiro, isso me chamou muita atenção. Esse carinho, esse acolhimento, essa recepção que a gente recebe. A gente se sente à vontade. Diante disso, eu resolvi ficar. Por quê? Também uma metodologia muito importante que eles aplicam, o incentivo à leitura. Hoje em dia isso se perdeu muito. Na sala da minha filha, a professora fez com que eles escrevessem um livro, um livrinho. Então a minha filha ela ficou muito feliz de escrever aquele livrinho, porque ela começou a fazer pesquisas em casa, como ela começaria a escrever aquele livro, se ela poderia fazer uma capa para o livro dela. E isso incentivou a leitura, porque não foi só o foco do título dito pela professora em questão na sala de aula, mas também a questão dela abranger vários outros tipos de assuntos que ela poderia estar abordando. E um assunto que eu achei muito importante foi a questão dela falar assim, mãe, o que a senhora acha da gente falar sobre como cada coleguinha se sente dentro de sala? Posso fazer um livro assim? Como cada coleguinha se sente? Eu crio um quadrinho e aí eu boto um coleguinha tímido, um coleguinha assim. Então, o que eu achei importante é que ela se importou, estava se importando, como cada coleguinha estava se sentindo em sala de aula. Então, isso a escola brasileira proporcionou a ela, e eu acho muito importante, porque esse despertar dessa noção que hoje em dia a gente vê que não tem em muitos lugares. Isso não é muito pautado. E isso para mim é muito importante. Por quê? A escola brasileira não está formando ela para ficar dentro de casa, mas para conviver com todos os tipos de pessoas em vários lugares. Hoje, eu observo que, devido aos incentivos que a ainda vem recebendo na escola brasileira, ela vem melhorando muito com relação à língua portuguesa, que ela tem lido mais, tem se interessado mais por diversos assuntos, no contexto geral.
E também matemática. Ela domina matemática e eu fico muito feliz. Eu, como mãe babona, eu fico super orgulhosa, porque é uma matéria que as crianças elas não gostam. E ela já diz que ama, então isso me deixa muito feliz. Não é porque eu quero que a minha filha seja, porque a minha filha é melhor, não. É simplesmente pelo fato dela estar apaixonada pelos estudos, por cada questão passada dentro de sala de aula. Então, ela vem desenvolvendo muito. História, ela ficou apaixonada por história. Agora, quem quer escrever livro de história é ela. Por quê? Agora quer viajar. Ela começou a observar que o mundinho dela não é só a casa dela, a rua dela, a escola dela, que existem outras coisas a serem exploradas. E ela se apaixonou por isso. E é daí que vai partir a motivação para que ela venha a desenvolver outros aprendizados, a querer estudar outros tipos de coisas. Então, a escola brasileira, ela proporciona esse tipo de desenvolvimento para a criança, esse tipo de estudo para a criança, esse tipo de incentivo dentro de sala de aula com relação ao que é aplicado. Então, nesse âmbito geral, posso falar assim que ela desenvolveu muito, ela aprendeu muito e eu estou muito satisfeita. Ela estudava numa outra escola. Essa escola, no entanto, deixava a desejar em vários fatores. O acolhimento, a metodologia aplicada. Os profissionais eram pessoas assim que não tinham muito tato para lidar com as crianças. Ainda mais hoje em dia, que a criança ela se tornou mais arredia. Então a minha filha chegava em casa e ela relatava certas situações onde ela não conseguia assimilar certos assuntos dados em aula e ela chegava e falava: mãe, aconteceu isso e isso assim, foi constrangedor, me senti constrangida diante dos meus coleguinhas. E conversando com a professora, ela dizia: mas ela tem que se esforçar mais. Acredito que você não pode exigir tal coisa de uma criança que está aprendendo, está iniciando a educação daquele momento ali. Como é que você vai exigir isso dessa criança? Então, isso me deixava muito frustrada, porque não era isso. O mesmo acolhimento que a minha filha tem em casa, eu queria que ela tivesse na escola, porque a educação ela começa assim, primeiramente, eu acredito que dentro de casa. Mas o que a gente vai ensinar nós pais dentro de casa? Os nossos filhos respeitar os profissionais no âmbito escolar, eles vão aprender as metodologias, vão aprofundar mais seus conhecimentos com relação aos assuntos dados, sobre natureza, no âmbito geral. Se não tiver esse primeiro momento desse acolhimento, da criança se sentir à vontade, de dizer eu errei, a senhora pode me ajudar, não vai para frente, porque a criança não vai aprender. Então, isso me frustrou muito. Então, foi aí que eu comecei a procurar uma nova escola. E uma amiga, então, ela me falou sobre a escola brasileira, de como é que funcionava, que parecia muito com o método Montessori, que cada criança ela é acolhida conforme a sua necessidade. Eles conseguem diferenciar, eles conseguem ter essa observação, eles observam que a criança ela não está aprendendo. Então, mas por quê? Eles se indagam, eles se incomodam, eles se importam. E isso é muito importante. Vai trazer uma segurança para a criança se sentir à vontade. Dava a criança não se sentir constrangida de sentar na frente de outros colegas. Por que ela não está aprendendo? O que está acontecendo? Muitas das vezes a criança não é uma criança falante. Não se sente à vontade de falar o que está acontecendo com ela. Então, isso me chamou muita atenção na escola brasileira. Eu, quanto educadora, pontuo muito o fato do acolhimento. O que é acolher? Fazer a pessoa se sentir à vontade, se sentir acolhida. Então, se não houver uma relação mútua entre aluno e professor, o aluno não vai desenvolver. Você pode tentar todos os métodos. Se não haver esse acolhimento que a minha amiga me falou que há na escola brasileira, a criança ela não vai desenvolver, ela não vai acompanhar as outras, ao contrário, ela vai se tornar uma criança arredia. Não vai querer, muitas das vezes a criança nem quer ir para a escola. Era o que estava acontecendo com a minha filha, na outra escola. Só para ressaltar, no momento em que eu fui fazer a pesquisa em outras escolas, eu também tenho outro filho, chamado Pedro. E ele é portador do aspecto autista. Isso para uma mãe, quando recebe esse diagnóstico, não é fácil. Mexe muito por quê? Não é porque a mãe não quer ser mãe de uma criança autista ou com outro tipo de deficiência. A gente se preocupa muito com a questão, como eu sempre falo, do acolhimento. De que forma o meu filho vai ser acolhido num ambiente escolar, acessibilidade. E isso a escola brasileira ela tem muito. É uma vantagem muito grande, é algo que eu pontuo muito, que eu achei muito importante. A questão da acessibilidade também. Não só com a criança que é portadora do aspecto autista, mas também com a criança que é cadeirante. Tem rampas, é uma escola que proporciona esse acesso às crianças. Então, a mãezinha,
como ela já vem com essa carga, assim, que ela fica muito preocupada, que pra gente é algo que mexe muito com a gente. Quando a gente chega num lugar que tem todo esse acolhimento físico, emocional, que também envolve muito essa parte do acolhimento da diretora em questão, quando eu fui conversar com ela a respeito do meu filho, e ela abraçou a causa de uma forma assim que eu nunca imaginei, se preocupando no sentido de que ali na escola em si tem profissionais capacitados para receber a criança portadora do autismo, assim como qualquer outra criança. E eles não fazem essa diferença. Eles, eu vou colocar a criança, vai ter uma sala só para... Não. Esse acompanhamento é integrado. Todas as crianças ali, como eu já falei anteriormente, de acordo com as suas peculiaridades. Então, a escola brasileira, ela tem essa questão, esse diferencial, a questão do acolhimento. Então, eu como mãe, o serviço me é prestado, então eu super indico. É muito importante a gente ter uma escola no nosso bairro, e quem dera eu que pudesse ter em todos os outros bairros, porque você vai para o seu trabalho tranquilo, você não fica, será que vão me ligar para me pegar meu filho? Porque tem escolas que logo ligam porque não sabem lidar com aquela criança, então eu não tenho essa preocupação. E até muitas das vezes eu passo do horário e a minha filha tá ali bonitinha, brincando com o profissional da escola, e em um momento algum a escola chega a reclamar de certas situações. Eu nunca ouvi. E eu não relatei antes, mas agora eu vou relatar uma coisa muito chata com relação à criança autista. Na outra escola que a minha filha estudava, quando eu fui pegá-la pela parte da tarde, a educadora estava brigando com uma criança portadora do autismo, dizendo para a criança que o que era errado, ela aprendia com facilidade, o que era para ela aprender, ela não aprendia. E ressaltou que é por isso que a mãe da criança enchia ela de tapas. Eu fiquei ali naquele momento, eu não vou dizer que eu fiquei chateada, brava, posso dizer como eu fiquei magoada demais, porque como é que pode uma pessoa que é educadora, que tem um conhecimento, que é para acolher, falar algo desse tipo de uma criança? Então isso mexeu muito comigo, porque para você receber uma criança com um tipo de comorbidade assim, você tem que entender o processo pelo que aquela criança passa, as dificuldades que aquela criança passa. E pais, quando vocês forem procurar uma escola para o filho de vocês, fazer essa pesquisa, não se preocupe somente com os valores das mensalidades, mas eu acho que o que é principal é você saber como a escola funciona, procurar saber a respeito da qualificação de cada profissional, se aquela escola ela está adaptada para receber seu filho, tanto na parte física quanto na qualificação desses profissionais. Como no meu caso, com meu filho é autista, ele vai ingressar agora, a partir de agosto, na escola. Então é muito importante, para mim foi muito importante fazer essa pesquisa, saber se os profissionais da escola, que para mim conta desde a pessoa que fica na porta, na recepção, desde a diretora, eles estão aptos a receber meu filho. Se a escola vai me trazer essa segurança, se eu vou poder sair para o meu ambiente de trabalho tranquila. E além do fato da escola te proporcionar essa segurança, a escola brasileira te proporcionar essa segurança com relação às mensalidades, eles fazem todo um cronograma para que você consiga honrar com o seu compromisso, sem que você fique muito preocupado com isso. A escola, ela dispõe do seguro. A escola, não é você. A escola, ela dispõe do seguro que ela cobre até 3 mensalidades, caso você venha a preencher um desses 3 casos aqui. Então, isso é um fator muito importante, porque é um diferencial da escola, não é qualquer escola que te proporciona isso. Então, com relação ao âmbito financeiro, eu super recomendo a escola brasileira. E pais, mais uma vez, pesquisem muito bem o ambiente escolar dos seus filhos. Se preocupem o que vai ser passado para o seu filho no momento da matrícula, no momento que você for matricular o seu filho na escola. Não foquem só se o teu filho vai aprender a ler, mas se também ele vai poder se tornar um bom cidadão, se ele vai ter esse aprendizado que é muito importante de socializar com outras pessoas,
a questão da adaptação no ambiente escolar, que ela tange não somente o âmbito físico, mas também com a relação ao âmbito com a questão do acolhimento, com a preparação, qualificação dos profissionais em questão da instituição. Então, eu quero prestar meus agradecimentos à Escola Brasileiro por ter me proporcionado tudo isso. A evolução da minha filha, o acolhimento também dessa questão financeira, onde muitas das vezes eu ficava preocupada por não ter uma renda fixa, pelo fato de eu ser autônoma e pelo fato principal agora do meu Pedrinho, que vai ingressar na escola e esses profissionais maravilhosos estão aptos a recebê-los. E é por isso que eu indico a Escola Brasileira para você.